Olá, seja bem-vindo ao canal Fé e Vida. Eu sou o Wellington e no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais essenciais para a vida da igreja, a oração. E para nos ajudar nessa jornada, vamos explorar o livro Oração, de John Onwuchekwa, parte da série Nove Marcas. Este livro nos oferece uma visão profunda sobre o papel da oração, especialmente no contexto da igreja local. A oração é a respiração da alma, é a forma como nos conectamos com Deus, mas muitas vezes a tratamos como algo secundário. Se você quer entender como a oração pode transformar a sua vida e a vida da sua igreja, fique comigo até o final deste vídeo. Por que orar? O primeiro capítulo começa com uma pergunta fundamental: por que oramos? John lembra que a oração não é simplesmente um dever ou uma formalidade, mas um relacionamento com Deus. Ele cita Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 13, onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Aqui vemos a oração como um modelo que nos lembra quem Deus é, nos ajuda a alinhar nossa vontade com a vontade dele e nos guia a depender dele para as nossas necessidades. O autor também aponta que a oração não é apenas sobre o que pedimos, mas sobre quem Deus é. Ele nos reorienta para a realidade do reino de Deus e nos lembra de sua soberania. O que a oração revela sobre nós? Esse é o tema do capítulo 2. Nesse capítulo, John nos desafia a olhar para a oração como um espelho. A forma como oramos revela o que realmente valorizamos. Ele cita Tiago capítulo 4, versículo 3, que diz: "Pedi e não recebeis, porque perdis mal para esbanjar em seus próprios desejos." Aqui vemos que a oração revela o nosso coração. Muitas vezes oramos apenas focados nas nossas próprias vontades, sem levar em conta a vontade de Deus. O autor nos clama a refletir o que nossas orações dizem sobre nossas prioridades. No capítulo 3, nós vemos a oração no contexto da igreja local. O autor, ele dedica um capítulo inteiro à importância da oração comunitária, e aqui ele nos lembra que a oração não é apenas uma coleção de indivíduos orando isoladamente, mas um corpo que se une em oração. Ele menciona Atos capítulo 2, 42, onde vemos que a igreja primitiva se dedicava à oração. John destaca que a oração comunitária é um reflexo da unidade da igreja. Orar juntos nos ajuda a lembrar que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Não se trata apenas de nossos pedidos pessoais, mas buscar a vontade de Deus para a comunidade e para o mundo. No capítulo 4, a oração e a soberania de Deus é o que o autor vem nos falar. Este capítulo, ele trata de uma questão que muitas vezes nos confunde. Se Deus é soberano e já sabe de todas as coisas, por que orar? Onwuchekwa nos lembra que a oração é uma forma de alinhar os nossos corações e a nossa vontade à vontade de Deus, como nós vemos lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ele também nos ensina que a oração não muda a mente de Deus, mas nos transforma. É uma forma de depositarmos nossa confiança na soberania de Deus, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Como orar? Esse é o tema do capítulo 5. E neste capítulo, o autor fala sobre o modelo de oração. Onwuchekwa se inspira na oração do Pai Nosso lá de Mateus capítulo 6, que nós já mencionamos, e no exemplo de Paulo, que frequentemente orava pelas igrejas em suas cartas. Ele nos ensina que uma oração saudável não deve ser mecânica, mas deve ser intencional e centrada em Deus. Ele também fala sobre a importância de orar com a palavra de Deus, usando as Escrituras como uma base para as nossas orações. Isso nos ajuda a focar na vontade de Deus e não apenas nas nossas próprias necessidades limitadas. Chegamos no capítulo 6, a oração e a missão da igreja. No último capítulo,
Onwuchekwa conecta a oração com a missão da igreja. Ele ressalta que uma igreja em missão é uma igreja que ora. Assim como vemos em Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3, onde a igreja de Antioquia orou e jejuou antes de enviar Paulo e Barnabé para o trabalho missionário. A oração é o alicerce para qualquer esforço missionário. Ele também nos lembra que, enquanto oramos pela missão, devemos estar preparados para sermos as respostas às nossas próprias orações. Muitas vezes, Deus nos chama a agir enquanto oramos por transformação. Para finalizar, queremos trazer algumas aplicações. Ao refletirmos sobre o que aprendemos no livro Oração, aqui estão 3 aplicações práticas que podemos levar à nossa vida pessoal e para a nossa igreja. Primeiro, ore com expectativa. A primeira aplicação é orar com expectativa. Deus não apenas ouve, mas responde às orações do seu povo. Precisamos orar com fé, como nos ensina Tiago 1,6. Peça com fé sem duvidar. Nossa confiança está na soberania de Deus e devemos orar sabendo que Ele está no controle. A segunda aplicação é: faça da oração uma prioridade na vida da sua igreja. Não apenas em momentos de crise, mas como uma prática regular e intencional. Assim como a igreja primitiva se dedicava à oração, precisamos priorizar orações coletivas, buscando a direção de Deus para a comunidade e para o mundo. E por fim, para encerrarmos essas aplicações, use a palavra de Deus como um guia para as suas orações. Isso vai alinhar as nossas petições com a vontade de Deus. Quando oramos as Escrituras, nossas orações se tornam mais focadas e centradas em Cristo, em vez de ser guiadas por nossos desejos momentâneos. Se você quer se aprofundar no entendimento da oração e transformá-la em uma parte mais central da sua vida e da vida da sua igreja, eu recomendo fortemente que você leia o livro Oração, de John Onwuchekwa. Este livro é uma ferramenta prática para quem deseja crescer na intimidade com Deus através da oração. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal Fé e Vida para receber mais conteúdos como este. E deixe seu comentário aqui abaixo, dizendo como a oração tem impactado sua vida. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.